Vamos continuar no nosso assunto, Introdução à Filosofia, e aprendemos que muitas vezes a filosofia ocidental, ela se baseia muito em perguntas. E a filosofia às vezes se torna uma coisa chata, cheia de pergunta em cima de pergunta, então pergunta, e nada de resposta, né? Jesus Cristo, ele tinha uma filosofia própria, ele tinha a filosofia aonde ele fazia pergunta e respondia, e aonde os outros faziam as perguntas e ele respondia. Era uma filosofia firme, né? Gerar dúvida é menos sábio do que gerar respostas. Gerar dúvida qualquer tolo, como eu falei, gera, né? A filosofia oriental, a arte da guerra, por exemplo, é uma filosofia interessante, é uma filosofia que pensa, né? Filosofia que dá respostas, que dá padrões, e não fica gerando perguntas. Se eu não sei a questão, né? Ah, meu Deus, só sei que nada sei. É uma coisa assim, meio poética, mas tem que gerar resposta. E o teólogo tem que saber disso, porque a arma dele também é a filosofia, e ele tem que trabalhar em cima da filosofia com respostas. A filosofia bíblica, hebraica, é uma filosofia com respostas, não somente com perguntas, né? Se eu não sei essa questão, será que eu sei, não sei, nada sei e tal? A filosofia da igreja, ela é baseada nas respostas. A filosofia da igreja antiga era baseada em respostas firmes. A filosofia dos grupos jesuítas, franciscanos, você tem que analisar tudo isso, a gente vai analisar tudo isso. Os jesuítas tinham uma filosofia, os franciscanos tinham uma filosofia, os beneditinos, que eram grupos da igreja católica, tinham uma filosofia. Por exemplo, os franciscanos, eles viviam pedindo esmola para dar para os pobres, e geralmente eles eram pobres também. Os jesuítas não, os jesuítas eram diferentes, trabalhavam muito em cima da autoridade, era a companhia de Jesus, defendia o Papa. Os beneditinos estudavam, falavam 3, 4 idiomas cada um. Já os franciscanos não estudavam. Então são filosofias, né, que você vai olhar, vai analisar, são filosofias. São filosofia. A filosofia puritana, por exemplo, né, que deu origem ao puritanismo nos Estados Unidos, que era rígida, né, tinha que ser a palavra de Deus, só a verdade, só a palavra, né, e eram grupos filosóficos, né, existia uma filosofia neles. Eles admiravam os bereanos. Então, como teólogo, você tem que analisar as filosofias. Cada grupo tem uma filosofia. Como eu citei, jesuítas, franciscanos, beneditinos eram grupos ligados à Igreja Católica. Eles seguiam a Igreja Católica, que era o domínio deles. Mas eles tinham uma filosofia particular. E quantas vezes esses grupos entraram em guerra um contra o outro, dentro da própria Igreja Católica? Então, no mundo evangélico, no mundo das igrejas cristãs, existe isso. Guerras de filosofias, guerras de ideologias. O teólogo é um homem que ele está analisando a estrutura do pensamento daquele grupo, a estrutura do pensamento daquela pessoa. E ele vai analisar os pontos que ele acha que é fraco, ele vai analisar os pontos que ele acha que é forte, ele vai analisar os pontos que ele acha que pode ser interessante para se adaptar a ele, e outros para rejeitar. Então não pode ser uma pessoa que venha de cara, eu sou um líder, tal. Cada grupo tem uma filosofia, cada igreja segue uma filosofia, tem um costume particular deles que deve ser respeitado, ou você se afasta deles se você perceber que esse costume, que esta filosofia é uma filosofia maléfica, vai causar danos, não está correta. O teólogo é chamado para uma guerra filosófica. Exatamente. Quando alguém descobre que você é um teólogo, fez um curso de teologia, essa pessoa ela vem com tanta teoria para cima de você, e você tem que saber responder, né, na calma, na paciência, e saber lidar com as teorias, né? Cada um de nós tem uma teoria, e uns acham que a teoria deles é a verdadeira, e a teoria dos outros é falsa.
E isso gera um certo conflito teológico, um conflito filosófico, né? Alguns querem andar numa linha reta, enquanto a vida oferece muitas curvas. Outros não querem obedecer a maioria da Bíblia, outros querem obedecer às vírgulas e começam a colocar vírgulas particulares deles na Bíblia. Então, o teólogo tem que saber lidar com esse universo filosófico que está diante dele. Ele tem que saber lidar com a Bíblia, com a filosofia bíblica,